Países que estão deportando brasileiros em 2025. Em 2025, brasileiros estão enfrentando deportações em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, destinos populares para quem busca melhores oportunidades de vida. Mas por que isso está acontecendo? Quais são os números reais, os motivos por trás dessas ações e como o Brasil está lidando com isso? Vamos mergulhar nesse cenário migratório com base em dados concretos e tendências observadas até 18 de março de 2025, mostrando o que está levando nossos compatriotas a voltarem para casa e como essas nações estão aplicando suas leis. 1. Estados Unidos, o líder em deportações de brasileiros. Os Estados Unidos são, de longe, o país que mais deporta brasileiros em 2025. Desde a posse de Donald Trump em 20 de janeiro de 2025, a política migratória americana endureceu drasticamente, cumprindo a promessa de campanha de realizar a maior operação de deportação da história. Até março de 2025, pelo menos 199 brasileiros já foram deportados em 2 voos fretados pelo ICE, US Immigration and Customs Enforcement. O primeiro, em 24 de janeiro, trouxe 88 pessoas a Manaus. E o segundo, em 7 de fevereiro, repatriou 111, chegando a Belo Horizonte. Esses números são apenas o início. Em 2024, os Estados Unidos deportaram 1.648 brasileiros em 16 voos, um aumento de 33% em relação a 2023, segundo a Polícia Federal. Para 2025, a projeção é que esse total supere os 2.000, dado o ritmo acelerado das operações. Entre 2020 e 2024, foram 7.637 brasileiros deportados em 94 voos fretados, e hoje cerca de 38.000 estão sob ordens de deportação nos Estados Unidos, conforme dados do ICE de novembro de 2024. Estima-se que 230.000 brasileiros vivam irregularmente no país, Pew Research Center, 2022, muitos trabalhando em construção, limpeza e serviços domésticos. Por que estão deportando? O principal motivo é a situação migratória irregular. A maioria dos brasileiros deportados entrou nos Estados Unidos pelo México pagando coiotes, traficantes de pessoas, entre 10 mil e 20 mil dólares por pessoa, segundo investigações da PF. Após cruzar a fronteira, muitos jogam fora seus passaportes para dificultar a identificação e pedem asilo, mas 90% desses pedidos são negados por falta de provas de perseguição, conforme o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em 2025, Trump ampliou a remoção acelerada, que permite deportar imigrantes sem audiência judicial se capturados nos primeiros 100 dias no país, eliminando restrições da era Biden, como o limite de 14 dias perto da fronteira. Outro fator é a política anti-imigração de Trump. Medidas como o envio de tropas à fronteira, a retomada do muro com o México e a suspensão de refúgios por 4 meses, anunciada em janeiro de 2025, visam deter o fluxo de 1.500.000 imigrantes ilegais que cruzam anualmente, incluindo brasileiros. Apenas 10% dos deportados brasileiros sob Biden tinham condenações criminais, ICE 2024, mas a narrativa de crimigração, associar imigrantes a crimes, justifica a repressão, mesmo que a maioria seja de trabalhadores sem antecedentes. As deportações americanas têm gerado polêmica. Em janeiro de 2025, brasileiros chegaram algemados, mãos, pés e cintura, em um voo com ar-condicionado quebrado, o que o governo brasileiro chamou de tratamento degradante. O Itamaraty protestou, citando violações ao acordo de 2018 entre Brasil e Estados Unidos, que prevê dignidade no processo. Trump respondeu que as algemas são padrão de segurança, mas o Brasil mobilizou a FAB para transportar deportados de Manaus a Confins sem restrições, mostrando resistência às práticas americanas. Segundo o Reino Unido, deportações pós-Brexit e retornos voluntários.
O Reino Unido também está deportando brasileiros em 2025, embora em menor escala que os Estados Unidos. Em 2024, mais de 600 brasileiros, incluindo 109 crianças, foram repatriados em 3 voos secretos entre agosto e setembro, segundo o The Guardian. Esses voos, partindo de Londres, levaram 205 pessoas em 9 de agosto, 206 em 23 de agosto e 218 em 7 de setembro, 27 de setembro. Em 2025, até março, cerca de 50 deportações foram registradas com base em projeções do Home Office e reportagens da BBC Brasil. Em 2024, o Reino Unido recusou a entrada de 1.089 brasileiros nos aeroportos, e o total de retornos, forçados e voluntários entre julho e setembro foi de 8.308, 16% acima de 2023. A comunidade brasileira no Reino Unido é estimada em 230 mil pessoas. Itamaraty 2024, com muitos vivendo em Londres e trabalhando em serviços como limpeza e hospitalidade. O Brexit mudou as regras. Desde 2023, brasileiros precisam de visto para entrar no Reino Unido, acabando com a antiga permissão de 90 dias como turistas. Muitos dos deportados em 2024 eram overstayers, pessoas que excederam o prazo de vistos de turista ou estudante ou trabalhavam ilegalmente. O Partido Trabalhista, no poder desde julho de 2024, intensificou a política anti-imigração ilegal, oferecendo até 3 mil libras, R$22 mil, para retornos voluntários via Programa de Retorno Voluntário, VRS. Dos 600 deportados em 2024, a maioria aceitou essa oferta, mas em 2025, o Home Office aumentou as deportações forçadas mirando brasileiros sem status legal. A falta de acesso a informações jurídicas em português é um agravante. A Coalition of Latin Americans in the UK aponta que brasileiros enfrentam barreiras para regularização pós-Brexit, especialmente os que chegaram via União Europeia antes de 2021 e perderam direitos com as novas leis. A fiscalização em setores como construção e hotelaria também cresceu, levando a mais detenções. As deportações britânicas são discretas, feitas em voos comerciais, sem o uso de algemas em solo brasileiro, diferentemente dos Estados Unidos. O Itamaraty classificou os retornos de 2024 como voluntários, mas organizações de direitos humanos criticam a pressão sobre famílias, incluindo crianças, para aceitar o incentivo financeiro. Em 2025, o Brasil acompanha de perto, mas sem conflitos diplomáticos, já que o Reino Unido mantém um processo menos agressivo. 3. Canadá. Deportações raras, mas firmes. O Canadá deporta menos brasileiros que Estados Unidos e Reino Unido, mas os números estão subindo em 2025. Em 2024, cerca de 200 brasileiros foram deportados, segundo a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, CBSA, e até março de 2025, pelo menos 40 casos foram registrados. A comunidade brasileira no Canadá é de 143 mil pessoas, Itamaraty 2024, concentrada em Toronto e Vancouver, com muitos estudantes e trabalhadores temporários. Os motivos incluem overstaying e trabalho ilegal. O Canadá exige visto de turista desde 2017, exceto para quem já teve visto canadense ou americano. Mas muitos brasileiros entram como visitantes ou estudantes e ficam além do permitido. Em 2024, 1.500 brasileiros pediram refúgio na fronteira com os Estados Unidos, fugindo das políticas americanas, mas 80% foram rejeitados por não atenderem aos critérios da Convenção de Refugiados, CBSA 2024. Em 2025, o aumento do fluxo na fronteira sul, pressionado pelas deportações de Trump, levou o Canadá a reforçar a fiscalização, deportando quem não comprova meios de subsistência ou viola vistos. A economia canadense atrai brasileiros para setores como construção e agricultura, mas a falta de autorização de trabalho resulta em detenções. Diferente dos Estados Unidos, o Canadá foca em deportações após processos administrativos, evitando remoções em massa.
As deportações canadenses são feitas em voos comerciais, sem uso de algemas e priorizam retornos voluntários. Em 2025, o consulado brasileiro em Toronto ampliou o atendimento a deportados, oferecendo passagens a quem não pode pagar. O processo é menos conflituoso que nos Estados Unidos e o Canadá mantém uma relação cordial com o Brasil, sem crises diplomáticas. Por que essas deportações estão acontecendo? Em 2025, o mundo vive uma onda de controle migratório mais rígido. Nos Estados Unidos, a reeleição de Trump reflete o ressentimento de parte da população com os 11 milhões de imigrantes ilegais, Pew Research, 2022, alimentando políticas como a Lei dos Estrangeiros Inimigos, que permite detenções sem justificativa clara. No Reino Unido, o Brexit e a pressão por soberania nacional levaram a regras mais duras, enquanto o Canadá reage ao spillover da crise americana, protegendo sua fronteira sul. No Brasil, a busca por melhores condições econômicas impulsiona a migração. Em 2024, o PIB per capita foi de R$ 47 mil IBGE, contra US$ 76 mil nos Estados Unidos e US$ 52 mil no Canadá, Banco Mundial. A taxa de desemprego de 7,5% e a inflação de 4,5%, IPCA 2024, empurram brasileiros a arriscar tudo, pagando coiotes ou overstay em vistos. A desinformação sobre asilo e a promessa de vida fácil também contribuem. Somando os três países, pelo menos 289 brasileiros foram deportados até março de 2025, 190 Estados Unidos, 50 Reino Unido, 40 Canadá, com projeções de 2.025-2.500 no ano. Desde 2020, os Estados Unidos lideram com 7.637, enquanto Reino Unido e Canadá juntos deportaram cerca de 800 no mesmo período. O Brasil tem recebido deportados com dignidade. Em Confins MG, um posto de acolhimento do Ministério dos Direitos Humanos oferece apoio psicológico e econômico desde janeiro de 2025. O programa Bem-vindo de Volta ajudou 500 repatriados em 2024, com cursos e microcréditos, segundo o Ministério da Justiça. Com os Estados Unidos, o Brasil negocia para evitar abusos como algemas, criando um grupo de trabalho com a Embaixada Americana em fevereiro de 2025. Com Reino Unido e Canadá, a relação é mais tranquila, focada em assistência consular. As deportações de 2025 mostram um mundo com portas mais fechadas, mas também revelam a força e a resiliência do povo brasileiro. Nos Estados Unidos, enfrentando desafios com coragem, no Reino Unido, buscando novos caminhos, ou no Canadá, sonhando alto, nossos compatriotas provam que o espírito brasileiro não se apaga. E aqui em casa, o Brasil os acolhe como heróis que nunca desistiram, oferecendo apoio, novas oportunidades e um abraço quente de quem sabe o valor de cada filho dessa terra. Se essa história te tocou, se você sentiu o orgulho de ser parte desse Brasil que luta e acolhe, deixe seu like e se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar contando as histórias que mostram o melhor de nós. Até a próxima e que o Brasil siga sendo esse lar de esperança para todos nós.